A partir do momento que você planta a muda de gengibre, você precisa iniciar alguns processos que são extremamente importantes para a cultura. É importante nessa fase inicial que a planta não tenha concorrência, então vão haver surgimento de plantas espontâneas. Essas plantas elas precisam ser controladas. O ideal é que não se faça uso de herbicida, porque o herbicida pode travar a muda quando ela estiver saindo. Então esse processo ele deve acontecer de forma manual ou com o uso de enxada. Com enxada nas entrelinhas ou também com o apoio de um motocultivador, com a rotativa acionada, ou mesmo na mão, nas linhas de plantio. O processo de limpeza da área deve acontecer logo após o processo de plantio, para que em nenhum momento haja a concorrência por alimento. Após a realização do processo de limpeza dessa área, a gente vai averiguar se a planta ela já atingiu o tamanho adequado para a realização da adubação de cobertura. Normalmente, em média, essa primeira cobertura ela acontece a partir do 100º dia depois de plantada, onde a gente vai pegar o composto orgânico, que deve estar devidamente compostado, e fazer a aplicação desse composto orgânico nas entrelinhas do gengibre, para que durante o processo de amontoa, esse fertilizante ele se misture com o solo e caia sobre as plantas de gengibre que vão estar em desenvolvimento, permitindo assim que toda a estrutura do rizoma que tenha raiz, que disponibilize raiz, ela entre em contato com esses nutrientes e com micro-organismos que também vão apoiar esse processo de alimentação da planta para que ela desenvolva plenamente e com saúde. Esse composto orgânico é importante que ele esteja frio, ou seja, totalmente decomposto anterior ao seu uso. A partir do momento que você utiliza um composto que não está compostado, que ele está ainda fermentando, que está quente, essa alta temperatura pode causar ferimentos na planta, que é jovem, que tem uma derme mais sensível. Esses ferimentos eles podem permitir viabilizar a entrada de doenças que vão causar perdas no seu processo produtivo. Então, é importante comprar pelo menos com 60 dias de antecedência o composto a ser utilizado na sua lavoura. Se esse composto estiver quente, o agricultor vai ter que deixar ele nas entrelinhas, descansando e efetuando o molhamento durante um período de pelo menos 10 dias antes da realização do processo de amontoa. O processo de amontoa nada mais é do que jogar a terra misturada com o composto orgânico que está na entrelinha em cima dessas plantas, no pé dessas plantas, onde vai permitir um cobrimento total do pé da planta, que é a zona de crescimento do rizoma. A amontoa ela vai acontecer aproximadamente entre 100 e 120 dias após o plantio e as outras duas amontoas 30 e 60 dias depois. O que vai determinar esse tempo é o vigor apresentado por essas plantas e algumas características, como por exemplo, rachaduras no solo, nos pés das plantas. Averiguando o que já está rachando, é importante realizar a amontoa para que nós tenhamos uma boa produção. É importante ressaltar que a amontoa ela deve formar um camalhão de tamanho razoável para permitir que essa planta, que nenhum pedaço do rizoma fique exposto ao sol, porque ele começa a esverdear e, acontecendo esse processo, ele vai retardar o crescimento do rizoma, prejudicando assim a sua produtividade. Dentro do processo de produção, na fase inicial, nós temos o ataque de algumas pragas que vão atacar tanto o pé da planta quanto o ápice da planta, a ponteira da planta, ocasionando assim a queda dessa planta ou a morte de cima para baixo. Importante ressaltar que o ataque de algum inseto pode promover também ferimentos que vão viabilizar a entrada de fungos e bactérias, causando assim então um processo muito maior que vai demandar mais ações do produtor rural. Atualmente nós temos como principais pragas a larva alfinete e a lagarta rosca que causam esses danos, que podem ser facilmente controlados, mas que dependem de um suporte técnico na tomada de decisão da hora correta para poder fazer esse controle. Além das pragas, nós também temos algumas doenças que são significativas no processo de cultivo da cultura do gengibre. Nós temos algumas doenças causadas por fungos e algumas causadas por bactérias. Dentre elas, as principais causadas por fungo
são a filostica, que vai diminuir a área foliar e, consequentemente, a produção de energia para desenvolvimento do rizoma. E também por fungo, a fusariose, que é causada pelo fusário, onde vai causar o apodrecimento do rizoma, inviabilizando assim o crescimento da planta e, consequentemente, dos rizomas que vão brotar ali. Outra praga, outra doença também característica é a bacteriose. A bacteriose, como o próprio nome diz, é causada por bactéria que degrada pectina, causando assim um mau cheiro característico da ação da bactéria. Para tentar minimizar as chances de ocorrência dessas doenças na sua lavoura, algumas ações podem ser tomadas, principalmente para o controle de bacteriose e de fusariose. Primeiro, fazendo a escolha adequada da área onde você vai cultivar as suas plantas, realizar um tratamento das mudas que vão ser implantadas e, por fim, fazer um processo de condução, de manejo dessas plantas de forma a nunca causar danos, ferimentos nela. É importante que o produtor rural ele realize o monitoramento no interior da sua lavoura. Esteja sempre dentro da sua lavoura, verificando a presença de plantas apresentando algum sintoma. Plantas que estão meio amarelas, plantas que estão secas, porque a partir desse monitoramento você vai apoiar a tomada de decisão de um profissional para a realização de algum controle necessário. Para isso, você pode lançar mão dos cadernos de anotação para que você informe quantidade de plantas, qual talhão está apresentando o maior número de plantas doentes, para que a partir dessas informações, devidamente registradas, possa-se tomar uma decisão de controle adequada. Durante o processo de monitoramento no interior da lavoura, ao identificar uma planta apresentando algum sintoma de doença, é importante que o agricultor realize algumas ações. A primeira delas é retirar aquela planta apresentando sintoma e jogar uma mão de cal no buraco formado. A segunda ação é identificar o local para que durante o processo de amontoa não se realize naquele pequeno espaço, porque realizando a amontoa de forma contínua, você vai estar disseminando a doença. Você vai marcar com duas varas de bambu meio metro à frente e meio metro atrás do local onde a planta apresentou o sintoma e vai realizar o processo de amontoa com o enxadão depois de ter feito a amontoa em todo o restante da área. Essas são as recomendações técnicas do Incapé para indicar a você, produtor rural, para que tenha uma boa produção de gengibre.